do sistema reprodutor, beleza? Então, muito bem, olha só. Primeira coisa importante sobre o sistema reprodutor masculino. Existe aqui um saco escrotal aqui embaixo. Esse saco escrotal ele funciona como uma bolsa térmica. Tá? As gônadas sexuais masculinas elas são externas, entendido? Elas se localizam fora do corpo. Por quê? Porque essas gônadas elas precisam trabalhar numa temperatura mais baixa. Tá? O testículo ele opera numa temperatura de 32 a 34 graus Celsius. Tá? É mais baixa a temperatura corporal. Então o saco permite distanciar um pouco as gônadas sexuais do corpo, fazendo com que elas trabalhem numa temperatura um pouco mais baixa. Entendido? Dentro desse saco escrotal você vai encontrar o testículo, ok? Tá? Precisa ser externo por causa da temperatura menor. Dentro dos testículos você tem os túbulos seminíferos, que nós já falamos sobre ele, onde acontece a produção de espermatozoides, ela vai acontecer exatamente lá. Nesse testículo, associado a esse testículo, você tem uma estrutura chamada de epidídimo, que é tudo isso aqui, entendido? Essa estrutura mais externa. Aqui você tem a região da cabeça do epidídimo, aqui você tem a região da cauda do epidídimo. É nesse local que acontece o armazenamento e a maturação dos gametas masculinos. Ligado a essa estrutura, você tem o conduto deferente, ou os canais deferentes. Eles conduzem os espermatozoides, tá? Eles conduzem os espermatozoides para as vias reprodutivas superiores. E aí, ó, sobe aqui o canal deferente, ele está contornando aqui a bexiga e ele entra aqui, tá, em contato com as glândulas, tá, que são as glândulas anexas ao sistema reprodutor. Então, uma delas é o quê? É a vesícula seminal, que é essa estrutura aqui. A vesícula seminal produz o líquido seminal. Esse líquido seminal ele é rico em frutose. Tá? Ele é nutritivo. É essa frutose aí que vai nutrir os espermatozoides e é essa frutose aí que vai entrar no metabolismo energético para que as mitocôndrias da parte intermediária dos espermatozoides possam, então, produzir ATP, produzir energia para a movimentação do flagelo do espermatozoide. Ok? Logo após aqui a vesícula seminal, você encontra essa glândula grandona aqui, tá? Que é a próstata. Tá? Aqui eu tenho o ducto ejaculador e aqui você tem a próstata. Tá certo? A próstata produz o líquido prostático. A finalidade do líquido prostático é neutralizar pH. É para isso que ele serve. O meio vaginal ele é ácido, as secreções vaginais são ácidas, e aí eu preciso desse líquido prostático para neutralizar essa acidez. As secreções masculinas são básicas. Entra em contato com as secreções femininas, que são ácidas. Você sabe que base com ácido da sal neutraliza a acidez. Gametas são muito sensíveis a meio ácido. Então, ele depende desse processo aqui para neutralizar esta acidez aí. Aí nós temos essa glândulazinha que você está vendo aqui, ó, pequenininha, tá? Logo abaixo da região prostática. Então, você tem essa glândulazinha aqui, que é chamada de glândulas de Cooper. Hoje, são denominadas de glândula bulbo-uretral, entendido? Porque após ela, né, o que é que você tem aqui? Você vai ter exatamente a uretra do pênis aqui, bulbo-uretral. Essa glândula de Cooper, ela produz um líquido lubrificante. Esse líquido lubrificante tem finalidade de limpar, produzir uma certa limpeza pelo canal uretral. A uretra masculina, ela tem dupla comunicação. Ela se comunica com o ducto ejaculador, que está relacionado ao sistema reprodutor, mas ela se tem comunicação também com a bexiga urinária, né, que está relacionado com o sistema excretor. Então, a uretra do pênis tem dupla comunicação. Tá? Como passa a urina pela uretra do pênis, ela tende a ser relativamente ácida. Então, essa secreção das glândulas de Cooper, elas são importantes para fazer essa limpeza aí, tá? E aliviar essa acidez natural
da uretra do pênis. Então, o líquido de limpeza é um líquidozinho que é liberado, ele antecede a ejaculação, em alto estado de excitação se libera esse líquido aí. Ele tem consistência de clara de ovo cru, bastante viscosozinho e transparente, né? Porque ele tem ação lubrificante também. Entendido? Certinho? Pronto. Então, essas são as estruturas, componentes básicas do sistema reprodutor masculino. Aí, para completar o sistema reprodutor masculino, nós temos quem? O órgão copulador. Tá? A estrutura que se usa para a cópula no processo de acasalamento. Essa estrutura aqui, ela envolve o quê? Ela envolve um corpo esponjoso, que é esse corpo aqui. Esse corpo esponjoso envolve a glande, que é a cabeça do pênis, entendido? E a cobertura uretral, tá aqui, ó, que é toda essa estrutura aqui. Entendido? Esse aí é o chamado corpo esponjoso, tá certo? Esse corpo esponjoso, ele é mucoso, tá? Ele é de natureza mucosa, tá certo? São tecidos bastante sensíveis, sofrem ranhuras e lesões com facilidade. Esse tecido aqui é muito sensível, essa região desse tecido. A uretra passa por dentro desse corpo esponjoso aqui. Belezinha? Aí nós temos dois corpos cavernosos. Dois corpos cavernosos, esses dois corpos aqui. Os corpos cavernosos, eles são altamente vascularizados. Veias e artérias. Entendido? Aí. É nesse corpo cavernoso aí que ocorre um intenso fluxo de sangue para proporcionar a ereção. Entendido? 95% do sangue que circula pelo órgão copulador, pelo pênis, vai invadir esses corpos cavernosos aqui, fazendo com que a estrutura aumente de volume. Entendido isso aí? Claro, o mecanismo de ereção, ele não depende só de sangue. Ele depende de 3 fatores, um mecanismo completo. Estímulo psicológico, entendido? Testosterona livre, tá? Que é o hormônio sexual masculino, e fluxo sanguíneo. Você pode ter problema de disfunção erétil por questões psicológicas, por questões hormonais ou por questões físicas, né? Por causa da estrutura aqui. Essa estrutura, ao longo da idade, dependendo da dieta alimentar que o indivíduo tenha, tá? E ele desenvolva arteriosclerose, então ele vai desenvolver certos processos de disfunção erétil. Por quê? Porque as artérias mais finas do corpo são as artérias desse corpo cavernoso aí do pênis e as artérias da retina. Entendido? Essas artérias são as artérias mais finas que o corpo tem. Então, problemas relacionados ao sistema circulatório afetam em primeira mão essas artérias aí do pênis e as artérias da retina. São essas artérias que são comprometidas, entendido na diabetes, por exemplo, né? O indivíduo com diabetes não controlada, é fácil para ele desenvolver um processo de disfunção erétil, porque a diabetes é uma doença degenerativa do sistema cardiovascular, danifica os tecidos do sistema circulatório, tecido dos vasos sanguíneos. E os tecidos mais afetados são esses. Por isso que é comum você ouvir falar que o indivíduo com a diabetes não controlada está ficando cego, ele está perdendo a visão, claro, porque a capacidade irrigatória da retina fica comprometida devido à diabetes, tá? E de problema de disfunção e impotência sexual. Tá? Esses fatores aí são físicos. A arteriosclerose também provoca isso. Então, com a idade, o indivíduo, as artérias dele já não são tão limpas como eram antes. Existem placas de ateroma, que são gordura nas artérias. E essas gorduras, essas placas de ateroma chegam aqui aos corpos cavernosos, diminuindo o fluxo de sangue que entra por esses corpos cavernosos e permite a rigidez do órgão, tá certo? Então fica comprometido esse processo aí. Aí o que acontece? Menos sangue, menos ereção. Menos ereção,
mais incapacidade sexual do indivíduo. Aí o que é que acontece aí? Ele procura um médico, diz o que está acontecendo, estou tendo dificuldade, doutor, de ereção, ou mesmo de manter uma ereção, o que é que eu faço e tal. Claro, ele vai fazer uns exames, tá? Porque o médico vai querer saber exatamente o que é que está acontecendo. Se o problema é hormonal, é físico, é psicológico, ele precisa ter um diagnóstico para identificar. Quando ele percebe que o indivíduo está com arteriosclerose, pronto, o problema é físico, entendido? Taxas hormonais, né? Testosterona está em dia, show de bola. Prolactina está em dia, né? Prolactina é o hormônio que promove a produção de leite, entendido? Nas glândulas mamárias. A prolactina tem essa função na mulher. No homem, excesso de prolactina reduz o libido, porque interfere na produção de testosterona. A prolactina inibe a produção de testosterona e faltando testosterona o cara tem falta de libido. Então é uma das coisas que quando o cara faz o exame, quando o indivíduo reclama de disfunção erétil, ele vai verificar a taxa de testosterona do cara e vai verificar a taxa de prolactina. Se ele tiver com prolactina alta, testosterona baixa, e está errado, entendeu? Então tem que corrigir o aspecto hormonal. Tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, parece. Função da frutose. Muito bem, frutose, certo? A frutose aqui do líquido seminal, frutose é um açúcar, consequentemente é nutritivo, tem a função de nutrir os espermatozoides, né? O espermatozoide é uma célula viva, ela precisa de nutrientes para se manter. Tá? E essa frutose também será utilizada no metabolismo energético. Lembra que a gente estudou o metabolismo energético, a gente viu? E numa das etapas da glicólise, a gente viu lá que aparece lá a frutose, né? Frutose que vai para a frutose 1,6 de fosfato. A frutose é utilizada também no metabolismo energético, entendido? Aí essa frutose vai para as mitocôndrias. Ela é quebrada em piruvato, faz o processo todo, vai para a mitocôndria e a mitocôndria vai produzir energia vai produzir ATP para a movimentação do flagelo do espermatozoide. Então, se cair numa prova, que tipo de açúcar é utilizado no metabolismo energético mitocondrial dos espermatozoides? É o metabolismo energético a partir de frutose, a frutose que é utilizada. Frutose esta que vem da vesícula seminal, belezinha? E aí, quando os espermatozoides saem aqui, né, saem aqui do epidídimo, pegam os canais deferentes para ir para as vias reprodutivas superiores, recebe então essa massa de líquido aí rica em frutose da vesícula seminal, que é para fornecer nutriente aos espermatozoides e também favorecer a produção de energia pela mitocôndria no metabolismo energético. Pronto, é isso aí para que vai servir a frutose aí no processo, tá? Aí voltando lá para a questão do cara lá, aí o cara tá com a disfunção erétil porque as artérias não estão show de bola. Qualquer coisa é só perguntar. Eu estou de olho aqui no chat, certo? O cara reclama lá, não estou conseguindo lá, a coisa toda. Aí descobre que o problema dele não é psicológico, o problema dele, os hormônios estão legais, a taxa de prolactina está ideal, a taxa de testosterona também está boa, a testosterona do cara está no nível bom, então libido ele tem, tá? Mas não tem ereção. Então só há uma explicação, o problema do cara é físico, ele está tendo problema de influxo sanguíneo arterial para esse corpo cavernoso aí. Então, não está recebendo sangue suficiente. Aí, o que é que se faz nesse cara? Qual o tratamento que se faz para ele? Pronto, receita para ele Viagra. Entendido? Então, ele vai tomar Viagra, ele vai tomar aquele outro lá, tem o Viagra e tem o... Esqueci do nome do outro agora. Pronto. Mas ele vai usar esse comprimido aí. O Viagra, entendido? O Viagra, ou esqueci do outro agora, então, são os dois mais usados, entendido? Mas o que é que eles são? Pronto. O aluno pensa, vários alunos têm um pensamento a respeito do Viagra que está errado o pensamento, entendido? Não existe isso. Tá? O cara interpreta o Viagra como sendo um comprimido que vai aumentar a tesão dele. Tá? Ele vai ficar taradão tomando Viagra. Isso não acontece. Tá? Viagra
e o outro lá, que pô, não consigo lembrar do nome dele aqui, eles são vasodilatadores. Tá? As substâncias, os princípios ativos do Viagra servem para produzir vasodilatação. Porque se eu tenho obstrução das artérias e a artéria dilata, vai aumentar o influxo de sangue. Aumentando o influxo de sangue, estímulo psicológico, o cara tem. Hormônio, o cara tem. Tá? Então, se o problema está no influxo de sangue, ou aumentando o fluxo de sangue, ele já tem os outros fatores da produção da ereção, ele vai ter uma ereção satisfatória. Então, o indivíduo toma o Viagra, tá? Que deve ser tomado por prescrição médica. Tem o outro, eu estou esquecido. É o Cialis, é isso aí, o Cialis, Vareu, Carolina Borges, é esse cara mesmo. Eu estava tentando lembrar o nome dele, Viagra, Cialis. Existem, se eu não me engano, existem outras marcas no mercado, por sinal mudaram até a cor do comprimido, né, também e tal. Mas é isso aí, é o azulzinho, esse cara mesmo aí, entendido? Só que tem um detalhe muito importante para você, tá? Principalmente o pessoal do sexo masculino. Entendido? Entenda, Viagra não tem relação com libido, com tesão. Billy Paul, tomei Viagra, Billy Paul. Meu amigo, eu fiquei taradão pra caramba, Billy Paul. Show de bola. Chama-se efeito placebo. Isso aí. Como é, homem? Efeito placebo. O que é efeito placebo? É uma questão psicológica. Agora mesmo estão testando a vacina para o Covid. Tem um grupo, que é o grupo experimental, que está tomando a vacina de verdade. E tem um grupo, que é o grupo de controle. Esse grupo controle pensa que está tomando a vacina, mas não está. Mas quem está controlando a experiência sabe, mas está aplicando no cara placebo, negócio que não serve para nada. Aí eles vão comparar a coisa toda, vão comparar. Como é que vai ser feita a comparação? Eles verificam o índice de melhora, tá? Eles verificam o índice de melhora do grupo experimental e o índice de melhora do grupo placebo. Eles têm lá os relatórios tudo direitinho. Eles melhoraram praticamente igual, muito parecido a melhora, o índice de melhora. Então, o que é que isso indica sobre a vacina? A vacina não funciona. Pronto, para isso que serve o grupo de placebo. Aí o cara toma Viagra, fica doidão, aí ele pensa que é por causa do comprimido. Não é. Ele está tendo um efeito placebo. Ele pensa que o comprimido gera o libido. Então, bicho, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. É assim que funciona. Entendido? Aí o cara produz um resultado que ele acha que tem a ver. Tá? É a mesma história de Bolsonaro com cloroquina. Ele botou tanto na cabeça do povo aí que cloroquina é bom, cloroquina funciona, pronto. E ele tem fé na cloroquina. Ele toma a cloroquina, teve uma melhora. Acha que é por causa da cloroquina. Não é. Está havendo um efeito placebo. Mas, bicho, a população, a maioria é ignorante mesmo. Tá? Não tem comprovação científica do negócio. Aí o cara vai dizer, não tem comprovação que funciona. Mas também não tem comprovação que não funciona. Puta que pariu. Entendido, cara? Como é que o cara tem uma cabeça dessa? Aí, bicho, é fogo, tá? Mas o que acontece nesses casos é isso aí. Então, a questão do Viagra é apenas um vasodilatador. É um medicamento que é para ser tomado, entendido? Se você realmente precisa. Aí você pega um menino de 18 anos, 20 anos, tomando Viagra, tá certo? O cara não precisa fazer isso, tá? Ele pode ter problemas futuros, entendido? Relacionado ao sistema cardiovascular dele, relacionado ao processo reprodutivo dele, porque ele está tomando um medicamento que não é para tomar, na idade dele não é para tomar. Entendeu, meu querido? Certo? São coisas que não se faz. Mas como o cara tem acesso fácil, consegue o comprimido fácil, ele começa a usar de maneira indiscriminada. Entendido? Então, Cialis, Viagra e outros similares, tudo que ele faz é o quê? É produzir uma vasodilatação. Essa vasodilatação aumenta o influxo de sangue nas estreitas artérias do pênis. Aí o indivíduo restaura a sua ereção. Pronto, aí ele consegue ter uma relação sexual satisfatória.
entendido? É para isso que o medicamento foi feito, tá? Aí outro detalhe importante aqui, glande do pênis. O glande do pênis tem, eu vou usar uma linguagem simples, a boquinha, tá? O pênis tem uma bocazinha em cima dele, exatamente, para sair a secreção espermática e sair também a urina. Essa bocazinha que o pênis tem, tá? Ela tem uma certa depressão. É um orifício com uma depressão lateral, tá? Essa boquinha aí é chamada de fossa navicular, é o nome que se dá, tá? Fossa navicular. Então o pênis ele tem uma fossa porque tem uma depressão assim nas laterais e o buraquinho no meio. Então essa fossa navicular aí, ela tem esse formato, entendido? Tem uma função, esse formatozinho é aliviar a pressão na ejaculação. Se a fossa navicular não fosse essa coisinha, essa barroquinha côncava, né? Essa barroquinha côncava, a pressão poderia da ejaculação poderia rasgar essa boquinha do pênis aí, ou provocar fissuras, entendido? Por quê? Porque é um tecido muito sensível, tá certo? Então, para evitar isso, ela alarga na saída, porque aí alivia a pressão na ejaculação. É para isso que serve a fossa navicular. A fossa navicular é positiva por esse lado e negativa por outro. Onde é que está o ponto negativo da fossa navicular, Billy Paul? Quando você vai urinar, a última gota sempre é na cueca. Entendido? Você termina de urinar, esse formato da fossa navicular termina retendo uma certa bolinha de urina na sua região aí periférica. E aí, cara, você balança, não é isso mesmo? Quando guarda, o último pingo tá na cueca. Entendido? Certo ou não? E segundo algumas mulheres, pelo menos a minha, ela diz isso, né? Se ela me vê de cueca lá com a mancha de urina, então a tesão vai embora. Né? Parece que as mulheres têm um negócio aí com relação a isso. Pelo menos a minha me falou, né? Confidenciou. Isso aí eu estou confidenciando com vocês. Não diga nada a ninguém. Fica só entre a gente aqui. Beleza? Certinho? Então, funciona dessa forma aí a chamada fossa navicular. A outra coisa para a gente encerrar, tá? É isso aqui, é o testículo. Nós pegamos esse testículo aqui e ampliamos ele para cá. E está aqui o testículo em corte transversal. Dá para você ver as cavidades aqui internas do testículo, onde tem esses túbulos enovelados, né? São os túbulos seminíferos, local onde armazenados os espermatozoides. Aqui você tem o epidídimo, a cabeça do epidídimo, entendido? A cabeça do epidídimo se liga a uma série de tubos que se comunica com essa região aqui, ok? Isso aqui que é a rede testicular, por onde os espermatozoides são coletados a partir dos túbulos seminíferos e jogado aqui para a cabeça do epidídimo. À medida que eles trafegam aqui pelos túbulos do epidídimo até a região da cauda do epidídimo, ó. Aqui na região da cauda do epidídimo sai aqui o canal deferente, ó, tá vendo aqui, ó? Tá subindo aqui o canal deferente, entendido? Pronto, e aí ocorre o processo. Por um sistema de proteção, ele tem essa câmarazinha aqui, tá? Que é a túnica, por incrível que pareça, é chamado de túnica vaginal, tá? Túnica vaginal. Ele, pô, como é? Sistema reprodutor masculino e tem uma túnica aí chamada de túnica vaginal? É, túnica vaginal, isso aí. Por quê? Porque é oco por dentro. Ó, tem o tecido parietal, ó, que é o tecido que reveste por fora, e tem o tecido visceral, que é o tecido que reveste por dentro. O tecido visceral está em contato com a parte visceral do testículo, que é a parte interna, onde estão os túbulos seminíferos. Tá? Parietal é essa parte que reveste aqui a região externa, mais junto, mais próximo do saco escrotal. Entre essa túnica parietal aqui e essa túnica visceral aqui, eu tenho um canalículo no meio. Tá? Esse canalículo aqui é exatamente o que? A cavidade chamada de túnica vaginal, ou túnica vaginalis, porque é uma cavidadezinha. Vagina não é uma cavidade, não é um buraco, a mesma coisa aqui. Tá? Isso aqui é exatamente o quê? Para amortecer mais impacto que as gônadas sexuais podem sofrer.
Entendido? As gônadas sexuais, elas são muito sensíveis a impacto. O indivíduo pode esterilizar se tiver um impacto muito forte na região das gônadas sexuais. Entendido? Então, é uma área altamente enervada, tá? Quem já levou um chute nas bolas entende do que eu estou falando, tá certo? Entendido? O cara cai de dor, porque dói muito. Por quê? Porque é muito enervada. Por que é enervada assim e dói tanto? Exatamente para o indivíduo ter cuidado. A natureza tem uma grande preocupação com a reprodução. Então, criou uma estrutura, que essa estrutura é altamente sensível, exatamente para você ter cuidado com ela. Entendido? Para evitar de você esterilizar, fazer alguma coisa que esterilize. Para a natureza é péssimo. Entendido? Porque o indivíduo bem-sucedido para a natureza é aquele que reproduz. Então, a natureza cria mecanismos que favoreçam esse processozinho aí. Beleza? Aí, ó, vamos pegar um túbulo seminífero desse aí e vamos cortar de modo transversal. Peguei o tubo aqui, ó, cortei aqui transversalmente, cortei. Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter essa estrutura aqui, que é a estrutura interna. Todas essas células que você está vendo aqui, ó, túbulo seminífero, aí, célula germinativa, tá? Capilar sanguíneo está aqui, entendido? Essa região central aqui é a região do lúmen, né? Lúmen, ou canal interno do túbulo seminífero, tá? E aqui, o que é que eu quero chamar a sua atenção aqui no túbulo seminífero? É somente duas coisinhas. Aqui está ocorrendo gametogênese, ó. Aqui você está vendo espermatozoides. Você está vendo que esses espermatozoides aqui, ó, já são espermatozoides formadinhos aqui, ó. Aqui eu tenho espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide, tenho todas as célulazinhas aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui eu tenho a espermátide que está se diferenciando para formar essa célula aqui, que é o espermatozoide, tá? E esses espermatozoides aqui, ó, eles estão agrupados aqui juntos dessa célulazinha que você está vendo aqui, ó. Essa célulazinha aí, tá? Essa célulazinha que você está vendo aqui são chamadas de células de Sertoli. Essas células de Sertoli são responsáveis por produzir nutrientes para alimentar esses espermatozoides dentro dos túbulos seminíferos. Lembre, espermatozoide é célula e é célula viva. Então, quem é vivo precisa de nutrição. Então, as células de Sertoli, que estão dentro dos túbulos seminíferos, são essas células que nutrem os espermatozoides aí nesses túbulos, tá? Entendido? E a outra célula que eu quero chamar a sua atenção é essa daqui, ó. Essas que você está vendo aqui são as chamadas células de Leydig. As células de Leydig são as células responsáveis por produzir testosterona, o hormônio sexual masculino, que é produzido pelas gônadas sexuais masculinas. O estrógeno é no ovário, testosterona a nível de testículo. Por quem? Por essas células aqui, que são as células de Leydig, que revestem os túbulos seminíferos pelo lado de fora. As células de Sertoli estão dentro dos túbulos seminíferos. As células de Leydig estão por fora dos túbulos seminíferos, certo? Detalhe anatômico importante, né? Da anatomia desses túbulos. Células de Sertoli, nutrição. Células de Leydig, hormônio sexual, testosterona, tá? Que é o hormônio sexual masculino e também é o hormônio do libido. O hormônio do libido, tá? Libido significa o quê? Tesão. Baixou os níveis de testosterona, o libido vai embora, a tesão vai embora, tá? É o princípio da castração química quando se faz. Entendido? Impede que o indivíduo produza testosterona em níveis elevados. Aí, consequentemente, ele perde o libido, ele perde a tesão. Muito bem. A última coisa sobre isso são o quê? São as glândulas anexas. Glândulas anexas. Então, você tem aí a próstata, tá? Só para você ter em mente aí o que é que a próstata faz. Produz o líquido prostático. Líquido prostático, neutralizar a acidez da vagina. Permitir mobilidade para os espermatozoides. Entendido? Liquefação do sêmen. Tá? O pH a nível vaginal vai para 8,1 a 8,4, ou seja, um pH bom,
pH alcalino bom. Liquefação do sêmen, isso. O líquido prostático tem enzimas que destroem as proteínas adstringentes, tá? Que estão ali na massa de sêmen. Isso é importante para quê? Capacitação dos espermatozoides. Lembra que a gente falou em capacitação dos espermatozoides na aula que a gente fez de fecundação e fertilização? Lembra que a gente falou nisso, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando o sêmen chega no sistema reprodutor feminino é capacitar os espermatozoides. Então, essa liquefação do sêmen, através de enzimas que existem aí, tá? E produção de mobilidade pela remoção das proteínas aderentes ou adstringentes da massa de sêmen, é para garantir, tá, que o espermatozoide seja capacitado. Tá? Ele libere os receptores do acrossomo e garanta também a mobilidade livre do flagelo para que ele possa se movimentar e executar a sua função. Entendido? Mas quando você pensar em próstata, o que é que cai em prova sobre próstata? Principalmente a função principal dela, que é neutralização da acidez. O líquido prostático neutraliza a acidez. Tá? A liquefação do sêmen, claro, é feito em meio vaginal. Tá? As enzimas são ativadas nesse meio vaginal aí. Vesícula seminal, a gente já falou sobre ela, tá? Líquido seminal, 60% do sêmen é composto do líquido seminal da vesícula seminal, 40% é o resto. Esse líquido seminal é rico em frutose, que serve para nutrir os espermatozoides, mas também para fornecer a energia necessária, tá? Encontrei isso na internet sobre serve para nutrir os espermatozoides, mas também para fornecer energia necessária. Eu tô falando contigo, cara, eu não tô falando contigo aqui. Cala a boca aí, tu. Liga aí o celular me mostrando, tá vendo? Já me mostrou a informação aqui, viu aí que coisa legal? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. KKKK, Marcelo. Pois é, né? Coisas que acontecem, né? Então, muito bem, certinho? Funciona assim. A glândula bulbo-uretral, tá? Que nada mais é do que a glândula de Cooper, aquela glândulazinha lá. Uma informação super importante sobre a glândula de Cooper, pense no susto. Acontece isso, né? Uma coisa super importante sobre a glândula de Cooper, que é a glândulazinha que produz o líquido lubrificante, entendido? Que lubrifica lá a uretra, limpa a uretra, faz o processo todo, é isso aqui. Esse líquidozinho aí das glândulas de Cooper, que lubrifica a uretra e a glândula, limpa a uretra, ele pode conter, preste atenção, ele pode conter de 6.000 a 9.000 espermatozoides por milímetro cúbico da solução. Vou repetir, de 6.000 a 9.000 espermatozoides por milímetro cúbico da solução. Entendido? Billy, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Existem algumas pessoas que realizam um tipo de modalidade de relação sexual chamada coito interrompido. Não sei se você já ouviu falar nisso aí. Coito interrompido era uma prática muito utilizada pela gente nos anos 80. Isso é coisa das antigas. Isso aí. O que é que acontece? O indivíduo está na relação sexual, entendido? Ele tem a relação sexual, ele prossegue no coito até instantes antes da ejaculação. Retira o pênis da vagina e ejacula fora. Pronto, isso aí chama-se coito interrompido. Quem tem relação sexual baseada em coito interrompido, tenho certeza absoluta que tem gente que ainda hoje faz isso, tá? Ele gosta de viver perigosamente. Por quê? Porque já foi constatado caso de mulheres que engravidaram por essa via. Não houve uma ejaculação propriamente dita, mas ela engravidou mesmo assim. E como explicar, então, se não houve ejaculação? Existem duas explicações para isso. A primeira, secreção das glândulas de Cooper. A mulher tem um grau de fertilidade muito bom, teve a relação sexual no período fértil, entendido? Né? Vagina bem viscosazinha, tá? O índice de acidez baixo, tá certo? Ela está com todo o sistema reprodutor pronto, esperando somente o espermatozoide chegar, pegou nesse dia aí.
E aí teve a relação secreção das glândulas de Cooper, 6 a 9 mil espermatozoides, eles pegaram um ambiente extremamente favorável, ok, ao processo reprodutivo, que foram embora, é uma quantidade pequena, mas já aconteceu. Isso aí. Aí coito interrompido. Ou a outra explicação, durante a relação sexual, houve microejaculações. Ejaculações estas que o indivíduo não consegue ter controle absoluto sobre elas. E aí, cara, essas microejaculações, entendido? Vamos supor, o camarada sentiu que ia ejacular, entendido? E aí ele deu uma segurada, mas mesmo assim saiu ainda alguma secreção espermática. Essa daí contém milhares e milhares e milhares de espermatozoides nessas microejaculações. Aí ela terminou engravidando, mesmo o indivíduo não tendo feito uma ejaculação completa. Por isso que não se aconselha, tá, uma relação sexual sem proteção, se o indivíduo não tem interesse em gravidez, certo? Fazer coito interrompido é uma atividade perigosa a nível de atividade sexual. Belezinha? Certinho? Essa aí é a informação para você. Aí nós temos mais o quê, né? Temos os ductos espermáticos. Quem são eles? Os canais deferentes, o canal ejaculador e a uretra. Entendido? Então, os espermatozoides, eles saem do epidídimo, seguem pelos canais deferentes, pega o canal ejaculador, depois a uretra e sai fora, né? Quando passa pelo canal ejaculador, recebe a secreção prostática, a secreção da vesícula seminal, secreção das glândulas de Cooper, pronto, aí desceu, resolveu aí a parada. E a outra coisa é a regulação hormonal. Existe uma regulação hormonal no processo reprodutivo masculino, tá? Na mulher, chama-se ciclo menstrual. O homem é mais simples, entendido o processo. Funciona assim. O hipotálamo, tá? Produz o hormôniozinho que é estimulante da hipófise, mais especificamente a adenohipófise. Esse hormônio do hipotálamo que estimula a adenohipófise faz com que a adenohipófise produza hormônios gonadotróficos. O termo trófico é de nutrição. Nutrição de quem? Das gônadas. Por isso que é chamado de gonadotrófico. Ele nutre as gônadas sexuais. Esses hormônios gonadotróficos aí, que são produzidos pela adenohipófise, eles aparecem tanto no homem como na mulher. São dois hormônios aí, que no caso aqui, como a gente está falando de sistema reprodutor masculino, vamos nos deter ao sistema reprodutor masculino. Esses hormônios vão atuar no testículo, fazendo com que o testículo produza testosterona, faça o processo de gametogênese, produza os espermatozoides. Quem são esses hormônios? O FSH e o LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, entendido? Por estímulo hormonal, o indivíduo vai fazer a espermatogênese, processo que nós já vimos. Entendido? A espermatogênese. Ok? Então, o FSH é liberado, o indivíduo vai produzir espermatozoides. E o LH? O LH, ele atua nas células de Leydig. O que é que a célula de Leydig faz? Que é aquela célulazinha que cobre o túbulo seminífero pelo lado de fora, produz o quê? Testosterona, o hormônio sexual masculino. Entendido? Eles são produzidos pelas células de Leydig. Tá? Certo? Por estímulo de quem? De LH. Na mulher, esses dois hormônios aqui têm função diferente do homem. É importante isso. O FSH estimula o amadurecimento do folículo ovariano. Quando a gente estudar sistema reprodutor feminino, a gente vai ver isso detalhadamente. E o LH é o hormônio da ovulação. Na mulher, FSH, amadurecimento do folículo. LH, ovulação. Certo? No homem, FSH, espermatogênese. O LH estimula as células de Leydig a produzir testosterona. Pronto, é assim que funciona a regulação hormonal, entendido, no sistema reprodutor
masculino. E eu tenho aqui hoje para você um vídeo muito legal. Eu não assisto esse vídeo, entendido? Vocês vão ficar sozinhos aí assistindo esse vídeo, porque esse negócio de cirurgia não é para mim. Eu não sei por que o cara quer fazer curso de medicina e, além de fazer curso de medicina, o cara ainda vai se especializar em cirurgia. Puta merda, eu não sei que diabo o cara tem na cabeça, tá? De gostar de estar rasgando gente. Meu amigo, eu não sei, sangue para tudo quanto é lado, aquele cheiro, velho, ruim de sangue pisado. Eu não sei, cara, sinceramente, eu não consigo entender até hoje. Olha o outro dizendo aqui, é massa demais, meu rapaz. Eu vou dizer, vocês são muito sanguinários mesmo, entendeu? Para gostar de um negócio desse, tá certo? Então, já que vocês gostam disso, então eu vou passar aqui, tá? Pronto, tá aí, ó, uma cirurgia de vasectomia para vocês.
Pronto, galera. Você vai me dizer que gostou disso, hein? Você gostou desse negócio? Você gostou? Hein, cara? Você gostou desse negócio? Meu amigo, pense num negócio que dá arrepio. Percebeu ou não? Mas é isso aí. Muito bem, vou descompartilhar essa tela aqui. Vou sair desse compartilhamento aqui, porque a gente vai precisar da outra tela, tá? Que é sobre sistema reprodutor feminino. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Ok. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Reprodutor masculino, deixa eu fechar. Então, fechei. Isso. Deixa eu abrir ali, reprodutor feminino. Pronto, abri. Show! Vamos compartilhar aqui com você. Só um minutinho. Ok, show de bola. Vamos lá. Vamos compartilhar. Olha só aqui. Aqui tá normal, quem é humanas passa mal, que nem eu. Eu acredito mesmo. Tá sem som? Tá sem som? Deixa eu ver aqui se tá sem som. Não, tá com som. Meu som tá normal aqui. Normal. Deixa eu compartilhar essa tela. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Pronto, é essa tela que nós vamos usar. Pronto, muito bem. Aí, antes de eu chegar lá, deixa eu ver aqui. Aqui. Mais. Pronto, muito bem. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui. Som e vídeo tá ok, galera? Som e vídeo tá ok? Tem alguém que estava dizendo aí que não estava muito legal o negócio, mas tá ok agora? Som e vídeo tá ok, beleza? Tudo ok? Pronto. Então vamos... Sim, pronto. Então vamos prosseguir. Vamos agora falar das mulheres, né? Vamos falar das mulheres. Sistema reprodutor feminino, tá certo? Vamos a ele então. Aqui a gente tem dois esquemazinhos que a gente vai trabalhar em cima desses dois esquemas aqui a nível de sistema reprodutor feminino. Muito bem, olha lá. Esquema da genitália, deixa eu construir aqui, porque o negócio parece que deu tilt aqui. Deixa eu ver qual é, se tem alguma... Tá mandando mensagem reservada. Agora foi que eu vi, todos em reunião. Pronto. Ok. Todos. Esqueci de botar o negócio aqui. Beleza. Certinho? Olha lá. Esquema do sistema reprodutor feminino. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui, temos o canal vaginal. O canal vaginal tem cerca de 10 centímetros de profundidade. Entendido? Ok? Logo após esse canal vaginal aqui, você encontra o colo uterino. Está aqui o colo. E o colo é exatamente o colo também chamado de cérvix. Certo? Esse colo é exatamente a região que separa o canal vaginal da entrada do útero, certinho? Então você tem essa região aqui, tá? Logo após esse colo, você vai encontrar o útero propriamente dito, que é isso. O útero, ele é do tamanho de uma pera, o útero completinho, pera fruta. Você já viu uma pera? É mais ou menos o tamanho, cabe na palma da mão, o útero. É uma estrutura pequena. Fica grande,
tem grande elasticidade, fica grande quando tem um embrião se desenvolvendo dentro dele. Mas geralmente é uma estrutura razoavelmente pequena. Agora, é revestido internamente, ó, tá aqui, ó, ele tem um revestimento interno, que é um revestimento bastante espesso, tá? Que esse revestimento chama-se endométrio. É a mucosa uterina e que é uma mucosa renovável. Ela é renovável a cada ciclo menstrual, certinho? Renova-se a cada ciclo menstrual, tá aqui. Ligado a esse útero, você tem a tuba uterina, tá aqui a tuba uterina, que é dividida em 3 partes, né, visualmente. Essa parte aqui, essa parte mediana e essa parte terminal aqui, tá? Ok? Então você tem a proximal, a mediana e a distal, que está em contato com o ovário. O ovário são as gônadas sexuais. Pronto. Muito, muito simples, sistema reprodutor feminino. Agora, genitália, esquema da genitália. Primeira coisa sobre genitália feminina. Hoje, tá? Na anatomia, na nomenclatura anatômica e biológica, chama-se pudendo. Quando você se refere à genitália feminina, você está se referindo ao pudendo feminino. A nova anatomia está definindo a estrutura dessa forma. Então, o que é que você tem aqui? Você tem os grandes lábios. Os grandes lábios correspondem à região do pubis. Essa região aí é onde estão os pelos pubianos. Tá? Vale salientar que aqui no desenho não está mostrando isso, mas essa região aqui, dos grandes lábios, contorna toda a estrutura até aqui embaixo, na região aqui do períneo. Vem para esse lado aqui, ó, ok? E vem para esse lado aqui, tá? Reveste a estrutura completa. Aí, o que é que você tem aí? A estrutura é a estrutura dos grandes lábios. Internamente, a estrutura dos grandes lábios, você tem os pequenos lábios, que é esses aqui. Ó. Esses aqui são os pequenos lábios, entendido? Essas abas que você está percebendo aqui dos pequenos lábios, o tamanho delas varia de mulher para mulher. Algumas mulheres têm abas muito grandes, entendido? Então, os pequenos lábios, eles ficam para fora. Entendido? A vagina é para ela fechar bem direitinho, fechar. Você já viu vagina de bebê? Vagina de bebê ela é bem fechadazinha. Na mulher adulta, que tem as estruturas de tamanho normal, é para fechar do mesmo jeito. Algumas têm pequenos lábios um pouco grandes, então eles ficam mais externos. Tá? A vagina fecha, mas você percebe que os pequenos lábios estão saindo para fora. Existe cirurgia para corrigir isso aí. Por quê? Dependendo do tamanho, incomoda a mulher, esses pequenos lábios um pouco maiores. Por quê? Porque a calcinha, a roupa, fica roçando nesses pequenos lábios. E essas estruturas, né, são estruturas mucosas, são muito sensíveis, entendido? E aí incomoda pra caramba, irrita, às vezes provoca inflamação. Quando acontece isso, então, o ginecologista que acompanha uma mulher assim, então, sugere que ela faça uma cirurgia de redução. Aí ela faz uma cirurgia plástica de redução, fazendo com que a vagina fique nas dimensões adequadas, grandes lábios e pequenos lábios. Ela vai fechar bem direitinho, aí não vai ter esse problema, certinho? Aí você tem aqui a vagina. A vagina é o canal propriamente dito. O canal propriamente dito aqui é a vagina. Tá? A estrutura externa aqui, entendido? Que reveste, tá? É o vestíbulo vaginal. Vestíbulo vaginal. Antigamente era chamado de vulva. O que seria a vulva? É tudo isso aqui que você está observando, que você está vendo aqui na figura. Tudo isso aqui era vulva. Hoje está se chamando o quê? Vestíbulo vaginal, porque reveste, porque veste a vagina, que é o canal propriamente dito. Certo? Funciona assim, tá certo? Nesses pequenos lábios aqui, você tem umas glândulas chamadas de glândulas de Bartholin. As glândulas de Bartholin, tá? Hoje chamada de glândulas vestibulares, entendido? É o nome que se dá. Lembra a prova de vestibular, né? Mas é esse o nome que os caras deram a ela. Glândulas de Bartholin, que hoje são chamadas de glândulas vestibulares. Você pode encontrar uma questão aí atualizada sobre isso, e ele vai trazer esse nome aí. Essas glândulas vestibulares, ou de Bartholin, são responsáveis pela secreção de muco,
que lubrifica a vagina e o canal vaginal para facilitar a penetração do pênis na relação sexual. Entendido? É isso aí o que acontece. Certo? Muito bem. A outra estrutura importante, né? Eu tenho grandes lábios, eu tenho pequenos lábios, tá? Eu tenho as glândulas de Bartoli, eu tenho a vagina, eu tenho o períneo. O períneo é isso aqui é um músculo. Esse músculo é o músculo que dá compressão à vagina, entendido? Algumas mulheres, depois de um certo número de partos normais, tá? Que são partos que são feitos através da vagina, entendido? Elas precisam, depois de um certo tempo, quando passam dos seus 40 anos de idade, fazer uma cirurgia que é chamada de perineoplastia. A perineoplastia é exatamente o que? A reconstituição do períneo. Porque nos partos normais, o que é que acontece? Esse períneo ele é cortado. Então o cara pega um bisturi e corta aqui de lado. Ó. Ele corta de lado aqui. Chama-se exorrafia. É o nome que se dá a esse procedimento. Então ele faz o quê? No parto normal, para alargar mais a vagina. Entendido? Então ele corta aí o períneo num cortezinho diagonal chamado de exorrafia. Tá? Para facilitar a passagem do bebê por esse canal, tá certo? Retirado o bebê, o que é que ele faz? Ele sutura essa região aí, chama-se episotomia. Episorrafia é o corte, episotomia é a sutura. Aí ele sutura isso aqui e tal, tudo beleza, cicatriza, posteriormente fica tudo bem. Mas o tempo vai passando e essa compressão vaginal ela vai diminuindo, entendido? E a vagina vai perdendo compressão, tá certo? Aí ela faz uma cirurgia de reconstituição do períneo, perineoplastia, a vagina então volta à sua compressão natural. Beleza? Outra coisa importante é sobre o ímen. Ímen. Para que serve o ímen? Que é aquela membrana tamponante do canal vaginal. Ela tampona o canal vaginal. O ímen, a grande finalidade do ímen está relacionado com a infância. Entendido? Tá? Uma menina de 2, 3, de 4, 5, 6, 7 anos, 8, 9 anos, entendido? Ela não tem flora bacteriana vaginal, tá certo? Flora bacteriana vaginal não existe na vagina infantil, certo ou não? Então, para evitar problemas infecciosos, entendido? Para evitar problemas infecciosos, o meio vaginal ele é muito suscetível a infecções por micro-organismos. Para evitar que isso aconteça, então tem essa membrana tamponante, é uma membrana crivada porque ela é cheia de buracos, exatamente para deixar sair o fluxo menstrual. Ele sai por esse buraco aí, por esses buraquinhos, entendido? Mas a grande função do ímen está relacionado com o infantil, enquanto ela está na fase infantil. Quando ela entra na puberdade, não é mais necessário. Por quê? Quando ela chega à puberdade, chega o amadurecimento sexual, então começa a se desenvolver uma flora de bactérias na vagina. Essas bactérias têm um nome bonito. Elas são chamadas de bacilos de Doderlein. Gostou do nome? Bacilos de Doderlein. Olha só, são bactérias em forma de bastão e elas vivem aqui no meio vaginal feminino se nutrindo de glicogênio. Okay? A mucosa vaginal é rica em glicogênio, que é um açúcar polissacarídeo, né? É o açúcar de reserva energética animal. Tá? E os pequenos lábios vaginais têm grandes quantidades de armazenado lá de glicogênio. Essas bactérias ficam fermentando, fazendo fermentação lática no meio vaginal, produzindo ácido lático. Por isso que o meio vaginal é ácido, né? Numa mulher que atingiu a maturidade sexual, esse meio vaginal torna-se extremamente ácido, por causa da grande presença de ácido lático, tá? Ácido lático resultante de fermentação lática, tá? Lembra que a gente estudou isso em metabolismo energético?
Fermentação lática que é feita pela flora bacteriana vaginal, que é representado pelas bactérias Bacillus de Doderlein. Entendido? São essas bactérias aí que existem no canal vaginal e coisa, tá? Aí, como ela agora tem flora bacteriana intestinal, tem o processo de fermentação, produção de ácido lático, o meio vaginal torna-se extremamente ácido, então isso protege muito a vagina de infecções, embora ainda tenha infecções, tá? Mas o ímen, nesse momento aí, ele torna-se uma estrutura desnecessária, entendido? Então ela perde esse ímen e não influi e nem contribui mais a partir daí. Então, se você pega alguma questão falando sobre função de ímen, o ímen tem a função de proteger, tá, o sistema urogenital feminino na fase infantil, tá? Que é aquela fase em que o meio vaginal não tem acidez, porque não tem flora bacteriana fazendo a fermentação lática, que tradicionalmente essa flora existe na mulher adulta, na mulher que atingiu a maturidade sexual. Entendido aí? Certinho? Certo? O que é que falta mais a gente falar sobre pudendo feminino? É o clitóris. Tá? O clitóris é a estrutura de prazer da mulher. Entendido? Estrutura de prazer da mulher. O que é o clitóris? Amigo, o clitóris é uma estrutura altamente enervada, tá? Homóloga à glande do pênis, digamos assim. É tanto que o clitóris, na verdade, é um pênis em miniatura. Então, você observa aqui, ó, essa cabecinha do clitóris aqui, tá? É a glande do clitóris. E em volta, dá para você ver aqui no desenho, ó, em volta tem uma estrutura aqui em volta, uma pelezinha aqui em volta. Isso aí é o prepúcio. Existe prepúcio no pênis, que cobre a glande do pênis. Existe prepúcio que cobre o clitóris. Certinho ou não? E funciona do mesmo jeito, o funcionamento da coisa. Quando o pênis penetra aqui no canal vaginal, na relação sexual, o pênis entra, quando ele entra assim, ele penetra, o que é que acontece então? Ele puxa esse prepúcio aqui para baixo. Quando o pênis sai, o prepúcio volta para a sua posição normal. Essa movimentação do prepúcio aí em cima do clitóris gera um certo prazer na relação sexual para a mulher. Chama-se prazer indireto. Como assim, Bilipou? Indireto. Porque o clitóris ele é massageado indiretamente. O pênis não está roçando no clitóris diretamente, tá? Ele está fazendo uma massagem indireta. Entendido? Sendo que o maior prazer feminino, tá? Vamos desmistificar uma coisa que sempre se comenta nesse tipo de aula. Em aula presencial é muito mais comum as pessoas perguntarem sobre isso. Numa aula assim online, talvez as pessoas não queiram perguntar, principalmente as mulheres, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui. Vamos desmistificar uma coisa importante sobre isso. Prazer feminino. Entendido? Olha só, prazer feminino, certo? Como é que funciona prazer feminino? Primeira coisa, prazer feminino tem muito a ver com o corpo todo. O homem, ele é mais genital quando se torna de prazer. Quando se trata de prazer, o homem é extremamente genital. Então, ele gosta de contato com a genital. Pronto, ele é muito focado no genital. As mulheres não funcionam bem assim, elas não são extremamente focadas no genital. Então, o indivíduo vai ter a relação sexual com a mulher, ele vai direto a nível de genital. Não se começa pelo genital, quando se trata de relação sexual com mulher. Você começa corpo. Certo? Mulher é muito de contato corporal, chama-se preliminares. Então, elas gostam muito da questão de preliminares. É importante isso aí. Então, elas se excitam muito, elas se tornam muito suscetíveis à relação sexual quando encontram um cara que ele é muito preocupado com preliminares. Ele não vai direto ao ponto. Uma mulher, se chegar perto de você e for direto ao ponto, para você é show, né? Porque o prazer do homem é puramente genital. É isso aí. Tá? Mulheres não são bem assim. Entendido? Então, elas têm que ter um certo preparo antecipadamente para se chegar no genital. E aí, no genital, tem uma coisa importante. O genital das mulheres
tradicionalmente, envolvem dois tipos de prazer. O prazer clitoriano e o prazer da penetração no canal vaginal. São duas formas de prazer. Tá? Ela sente prazer de duas maneiras. Clitoriano, que tem a ver com o clitóris. Massagear o clitóris, funciona muito bem. Ela já estando já passou por aquela preliminar, aquela coisa toda, e a penetração do pênis no canal vaginal, certo? Chama-se o prazer provocado pelo preenchimento. Então, as mulheres, elas gostam de se sentir preenchida. E aí, é aí onde vamos desmistificar um negócio. Tamanho é documento. Então, pênis grande é legal. Não é o tamanho do pênis que vai influenciar nisso, e sim o seu diâmetro. Em linguagem do povo, para você entender, pênis grosso. Pênis grosso, ele tende a ser mais prazeroso que pênis longo. Pênis longo, ele incomoda. Incomoda por quê? Porque o canal vaginal, cara, ele não é tão profundo, entendido? É em torno de 10 centímetros, podendo chegar até 15 centímetros, que é a profundidade de um canal vaginal. O cara tem um pênis de 23, entendido? Então incomoda isso aí. Por quê? Porque ele bate aqui no colo do útero. Determinadas posições sexuais podem fazer com que o pênis ele fique se chocando, entendido, com o colo do útero, e é incômodo, incomoda pra caramba as mulheres isso aí. Tá? Entendido? Tem uns caras que gostam de penetrações profundas, umas posições totais, então incomoda. Então, o que se constatou em pesquisas, que são feitas pesquisas em relação a isso, o que se constatou é que um pênis ideal seria em torno de 15, no máximo 16 centímetros, já está de bom tamanho, em termos de tamanho de pênis. Tá? Pênis de 20, acima de 20, já incomoda por causa disso aí. Mas, Billy Paul, mas tem mulher que gosta? Tem, acredito que tem mulher que gosta. Mas o que eu quero dizer para você é que homens, muitas vezes, têm muita preocupação com o tamanho das coisas, e não é o tamanho que importa tanto. Importa mais o jeito como é feito o processo da relação. O jeito, ele é mais importante do que a estrutura genitália masculina. Entendeu como é que é? Então, se você quer saber questão de prazer feminino em relação a essa coisa de pênis de tamanho de não sei de quê, diâmetros são mais importantes do que tamanhos. Tá? Tamanhos, às vezes, se tornam incômodos. Pronto, é isso aí que eu queria desmistificar de vocês em relação à sexualidade feminina, digamos assim. Então, é muito importante para as mulheres a questão preliminares, entendeu? A questão de você não ter pressa, né? A questão de você não ir direto ao ponto muito rápido, entendeu? Isso é importante também. Tá? É importante também o indivíduo não ejacular muito rápido. Né? Mulheres, às vezes, reclamam também disso aí, ejaculação precoce. Né? Ele chegou ao orgasmo e eu não, entendeu? Então, isso dificulta, muitos relacionamentos se acabam por causa disso. Então, você treinar essa coisa de conseguir demorar o tempo suficiente para que ela tenha o orgasmo primeiro. Né? E mulher tem um negócio interessante. Mulher pode ter orgasmos chamados de orgasmos múltiplos. Tá? Já foi constatado casos aí de mulheres que conseguem ter até 7 orgasmos múltiplos. Entendido? Geralmente, a maioria das mulheres tem 2 orgasmos. Um primeiro e um segundo. Tá? Entre o primeiro e o segundo, o intervalo é curto, porque ela atingindo um alto estado de excitação, então ela chega a um segundo, a um terceiro orgasmo fácil. Entendeu como é que é? Certinho? Mas isso depende muito do parceiro, certo? Só para desmistificar algumas questões que se tem em relação à sexualidade humana. Entendido? Certinho ou não? Aí, importante aqui, para a gente finalizar essa parte de sistema reprodutor feminino, para a gente falar de ciclo menstrual, tá? Você tem o quê? Os ovários, tá aqui os ovários. Ovários produzem gametas e produzem hormônios. Quais são os hormônios produzidos pelo ovário? Estrógeno e progesterona. São os 2 hormônios ovarianos. A tuba uterina, a fecundação ocorre no terço distal, que é esse terço aqui, ó,
Eu tenho o terço distal da trompa, o terço medial da trompa, que é esse do meio, e o terço proximal aqui, ó, é partindo do útero para o ovário, a sequência. Proximal, medial e distal. Então, nesse terço distal aqui, porque quando esse ovário libera o ovócito, né, ovócito 2 para a fecundação, ele vem para essa região tubária e ele fica aqui esperando, consequentemente, esse gameta aparecer. O útero, no útero ocorre a nidação, que é nidação, implantação do embrião no endométrio. É isso que é a nidação. Tá? E ocorre também aí o desenvolvimento embrionário. Certinho? O endométrio, que é uma mucosa renovável, a cada ciclo menstrual, esse endométrio ele descama e é eliminado pela menstruação. Tá? E o colo uterino, o cérvix, que faz a comunicação útero-vagina. Então, esses são os detalhes importantes a respeito do sistema reprodutor feminino. Ok até aqui? Tudo show? Pronto. Então, vamos aí para o ciclo menstrual. Tá? O ciclo menstrual é a 8ª maravilha do mundo. Entendido? É o ciclo menstrual. O que é que uma mulher tem de lindo? Ora, a coisa mais linda que uma mulher tem é o ciclo menstrual. Não existe coisa mais bela, mais fantástica. Você vai entender o porquê disso agora. Eu chamo de 8ª maravilha do mundo. Primeira coisa, qual a finalidade do ciclo menstrual? Finalidade do ciclo menstrual é preparar a mulher para a gravidez. É para isso que ele serve. Tá? Então, todo mês, a mulher passa por uma preparação, entendido? Para que a gravidez ocorra. Se essa gravidez não ocorrer, todo o trabalho é perdido. Por isso que o útero chora lágrimas de sangue, eu costumo dizer assim. Entendido? Certo? Qual é a duração do ciclo menstrual? Duração do ciclo menstrual, existem mulheres que têm ciclo menstrual de 28 dias, que é o mais comum. É o mais comum por quê? Porque são 4 hormônios que regulam o ciclo menstrual. Cada um tem uma durabilidade de efeito de 7 dias. Então, se você multiplica 7 vezes 4, o que é que você tem? Você tem 28. Então, geralmente, a maioria dos ciclos menstruais são de 28 dias. Alguns, aqui e ali, são ciclo menstrual de 30 dias. Então, entre 28 e 30 dias é a duração de um ciclo menstrual. Como pode ser o ciclo menstrual? Ele pode ser regular, ele pode ser irregular. Tá? O que seria o ciclo menstrual regular? É aquele que atrasa ou adianta em 2 dias. Sendo que esse atraso ou adiantamento do ciclo menstrual tem mais a ver com os dias dos meses do que com qualquer outra coisa. Tem mês que tem, um mês tem 30 dias, o outro tem 31. O outro tem 30, o outro tem 31. Então dá a impressão de que há um certo atraso ou adiantamento do ciclo menstrual. Mas ciclo menstrual regular é considerado aquele que atrasa ou adianta em 2 dias. O irregular, amigo, tem mulher que menstrua 2 vezes dentro do mesmo mês. Tem mulher que passa 2, 3 meses sem menstruar. Então, varia muito essa questão aí. Então, é o chamado irregular. Aí, informação importante para você. Existe um método contraceptivo natural. Que é esse método contraceptivo natural? Chama-se tabelinha Diogino-Quinaus. É o método anticoncepcional mais antigo. Entendido? Quando se começou a humanidade e ela queria evitar filho, então é o método mais antigo de que se começou quando se começou a estudar sobre isso, que significa o quê? É não ter relações sexuais no período fértil feminino. É isso aí o que se faz. Aí, consequentemente, não há gravidez. Tá? Mas só que a tabela Diogino-Quinaus, ela só funciona nas mulheres que têm ciclo menstrual regular. Tem mulher que o ciclo menstrual dela é igual a um relógio. Ela olha para o relógio aqui, ó, são 11h20, vai descer. Tudo, desceu. Pronto. Funciona assim. Funciona muito regulado mesmo. Mas tem mulheres que têm um ciclo menstrual meio desordenado. Minhas 2 tias fizeram uma tabelinha, hoje as 2 estão grávidas. Entendido? Certo? Realmente o índice
E o nível de eficácia da tabelinha é muito baixo. Não é um método recomendável, mas existe. E para mulheres de ciclo menstrual bem regular, entendido? Funciona relativamente bem. Mas sempre há o risco de dar errado. A mulher tem uma contrariedade emocional qualquer, e aí, bicho, naquele mês adiantou, atrasou, e aí a tabelinha foi para o espaço. Tá? Então, eu acredito até que não seja algo mais muito usado hoje em dia, mas funciona assim. Beleza? Legal. Aí vamos o quê? Regulação hormonal. Regulação hormonal. O ciclo menstrual envolve uma regulação dos hormônios. E quem são esses hormônios? Os hormônios hipofisários, tá? E os hormônios ovarianos. Então, eu tenho hormônios que são produzidos pela hipófise, mais especificamente a adenohipófise, que regulam o ciclo menstrual, e os hormônios que são ovarianos, os hormônios que são... O ambiente ele pode interferir no ciclo menstrual de várias maneiras. Alimentos que você come podem interferir, clima pode interferir, seu estado emocional pode interferir, os hormônios desregularam e pode... Existem N fatores que podem interferir no ciclo menstrual. Entendido? Tem N fatores aí, certo? Contraceptivos baseados em percepção da mulher e dos sinais do corpo. Sim, 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 sim. Claro, claro. Secreção tem isso. Uma mulher que se conhece muito bem a sua fisiologia reprodutiva, ela faz o método vendo exatamente isso, tá? Temperatura, secreção de muco, fase de ovulação, consistência do muco, tudo isso são sinais indicativos de que você está ou não está no período fértil. Tá? É só uma questão de você conhecer o seu corpo muito bem. E tem mulheres que se conhecem muito bem. Tá? Mulher fora do período fértil, vagina é seca, a vagina é sequinha. Mulher dentro do período fértil, a vagina é molhada, é viscosa. Tem delas que molha tanto a vagina que elas usam protetor diário. Os homens já devem também ter ouvido falar nisso. Mulher que usa protetor diário é porque quando ela entra no período fértil, aumenta tanto o volume de secreção que vaza, molha a calcinha, é meio desconfortável, algumas mulheres é confortável, então... Tá. Isso é comprovado? Já ouvi dizer de mulheres que convivem juntas por muito tempo. Isso é comprovadíssimo. Isso aí. Você tem 5 mulheres trabalhando juntas todos os dias no mesmo horário. Os ciclos menstruais vão se igualar. Vão se igualar. Billy Paul, é verdade esse negócio? É verdade absoluta. Tá? E isso vem dos tempos primitivos, da evolução do homem, entendido? Tá? Homens que tinham várias mulheres, para facilitar o processo reprodutivo, igualavam os ciclos menstruais se igual. E ainda hoje é assim, entendido? Elas tendem fica tudo menstruado no mesmo tempo, consequentemente entra tudo na fertilidade no mesmo tempo. Tá? Um homem ele pode fecundar várias mulheres, tá? Num certo intervalo de tempo, num certo intervalo de dias, desde que elas estejam no período fértil. Então, isso aí é uma questão evolutiva, realmente, da espécie. Isso aí é comprovado. Aí, quem são os hormônios da hipófise que regulam o ciclo menstrual? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E os hormônios ovarianos? O estrógeno e a progesterona. Esses são os 2 hormônios aí que interferem que são hormônios do ovário, das gônadas sexuais femininas e que interferem no ciclo menstrual. Aí vamos lá, funções, né? Eu preciso ver o que cada hormônio desse faz. Pronto, agora chegamos na parte interessante do processo, certo? As chances de gravidez fora do período fértil são nulas ou mínimas? É nula. Fora do período fértil, querida, não tem como. Aliás, Lucas, por que não tem, Lucas? Fora do período fértil não existe ovócito na trompa. Se não tem ovócito na trompa, acabou, não tem como haver. Entendido? Certo? O ovócito na trompa, tá certo? Ele espera pelo espermatozoide 24 horas. Na verdade, a mulher é fértil um dia no mês. Um dia no mês.
Tá entendido? É considerado o dia fértil. Esse dia fértil é exatamente o 14º dia a partir do dia da menstruação. Então, digamos que uma mulher menstrue no dia 1º do mês, dia 14, ela vai estar no dia fértil. Se ela tiver relações sexuais nesse dia, a chance dela engravidar é altíssima. 3 dias depois, Lucas, 3 dias depois, acabou. Não tem mais como engravidar. Por quê? Porque a célula, o ovócito, 24 horas depois, ele degenera e aí acabou. Ele vai... Fim de papo para ele. Fim de papo para ele. É 24 horas que ele está apto a ser fecundado pelo espermatozoide. Tá? Aí por isso que o princípio da tabelinha é o quê? Você pega esse 14º dia aí, cancela 3 dias para trás, 3 dias para frente, que é aquela semana no meio do ciclo, e não tem relações sexuais nesse período. Tá? Fora desse período aí, você tem relações sexuais sem problema, inclusive o período menstrual. Pode-se ter relações sexuais durante a menstruação? Pode. Não existe problema nenhum. Nem efeito colateral, nem contraindicação. O problema é o meladeiro que faz, né? Aquele monte de sangue lá, que vai aquela coisa toda, mas tem problema nenhum. Ah, não engravida na menstruação? Nunca, jamais. Entendeu? Na menstruação ela está descamando, ela está liberando o endométrio, liberando tudo, jogando fora. Como é que ela vai engravidar nesse período aí? Eu preciso ter endométrio, eu preciso ter ovulação, preciso ter uma série de coisas para que elas engravidem. Entendeu? Então não tem problema nenhum, certo? Aí, funções dos hormônios. Como é que fica a função dos hormônios? Função dos hormônios é o seguinte, você tem o FSH. O FSH, ele promove o amadurecimento do folículo ovariano. É para isso que serve o FSH. Tá? Lembra lá quando a gente falou em fecundação e fertilização? Uma aula inicial que a gente mostrou isso para você? Na aula de gametogênese, a gente falou também nisso. Dentro do ovário tem um folículo ovariano. Dentro do folículo ovariano você tem um ovócito primário. Esse ovócito primário é a célula estacionada em prófase 1. Lembra que a gente falou isso? Recentemente a gente comentou isso aí. Muito bem. Esse folículo, ele precisa ser amadurecido. Por estímulo do FSH, ele amadurece. A célula sai de prófase 1 e vai até metáfase 2 e estaciona lá em dictióteno. É essa célula aí que é liberada na ovulação. Então, o que é o amadurecimento do folículo? Amadurecer o folículo é fazer com que esse ovócito ele mude de estágio, de ovócito 1 para ovócito 2 na gametogênese feminina. Pronto, amadureceu. O que mais o FSH faz? O FSH atua no ovário, fazendo com que o ovário produza estrógeno. Chama-se feedback positivo. Feedback positivo é feedback de estimulação. Se você estimula, fez feedback positivo. Se você inibe, fez feedback negativo. Tá? Então, o FSH ele faz feedback positivo no ovário. O ovário, então, passa a produzir estrógeno. Pronto. Qual é o hormônio da sequência agora? O hormônio da sequência agora é o estrógeno. O que é que acontece, então? O estrógeno ele promove o desenvolvimento do endométrio. Tá? Ela menstruou. Na menstruação, ela perdeu a camada endometrial. Tem que fazer um novo endométrio para garantir a anidação do embrião, do novo embrião que poderá surgir. Desenvolve o quê? O endométrio. E o que mais o estrógeno faz? O que mais ele faz? Ele faz feedback negativo no FSH, ele atua na hipófise, na adenohipófise, inibindo a secreção de FSH. Aí, ó, o que acontece com o FSH? Cai. Tá? Do primeiro dia da menstruação ao 7º dia, você tem a ação do FSH, 7º dia, FSH cai. Quando aparece estrógeno, FSH cai. Porque o estrógeno faz feedback negativo no FSH. Ao mesmo tempo, faz feedback positivo, estimula a adenohipófise a produzir o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Qual é o hormônio da sequência agora? É o LH. Aí, ó, o FSH estimulou o estrógeno estimulou o LH. Ok? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Tá rápido, né? Tá bom, vou diminuir a velocidade. É que eu tô olhando para a hora aqui,
Eu quero terminar, mas tá bom. Tudo bem, tudo bem. Então, vou reduzir a velocidade. Tá show. Tudo bem. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Pronto. O FSH faz o quê? Amadurecimento do folículo ovariano. Beleza? E o que mais? Estimula a produção de estrógeno pelo ovário. Aí, ó, o ciclo menstrual começa pela liberação do FSH. FSH sobe. FSH estimula o estrógeno sobe. Ok? Aí entrou aí quem? O estrógeno. Estrógeno atua no útero e faz com que o útero desenvolva o endométrio. Belezinha? Desenvolver o endométrio. Tá? Que o endométrio serve para fixar o embrião, para o desenvolvimento embrionário. O que mais o estrógeno faz? Ó, o FSH subiu, pronto, executou a função dele, amadurecimento do folículo ovariano, estimulou o estrógeno subiu. Beleza? Só que o estrógeno derruba a FSH. Ó, o primeiro hormônio cai. Pronto. Do 7º ao 14º dia, tu vai ter estrógeno atuando no ciclo menstrual. Então, o estrógeno, você diz o quê? Que ele faz feedback negativo no FSH, porque derruba o FSH, e feedback positivo no LH, porque estimula a produção de LH. Quem é o hormônio da sequência agora? O LH. A LH entra no processo de ciclo menstrual. Ó, o FSH caiu, estrógeno subiu. O LH agora subiu também. O que o LH vai fazer? O LH faz a ovulação. O que é a ovulação? Rompimento do folículo ovariano. O folículo está maduro. Ó, quando o LH aparece, o folículo está maduro. O ovócito está no estágio de ovócito secundário. Eu tenho agora o quê? O ovócito 2. Esse folículo rompe. O rompimento do folículo acontece por estímulo de LH, liberando, então, o ovócito 2. Pronto, que vai ficar naquele primeiro terço da trompa, esperando o espermatozoide, 24 horas. O que acontece mais? O que é que o LH faz mais? Feedback negativo no estrógeno e feedback positivo na progesterona. O que é que acontece agora? Estrógeno cai. E entra quem agora? Progesterona, que é o último hormônio do ciclo menstrual. Está aqui progesterona. O que a progesterona vai fazer? Completa o desenvolvimento endometrial. E é responsável também pela manutenção da gravidez. É isso aí o que faz a progesterona. Belezinha? O que mais a progesterona ainda faz? Feedback negativo no LH. Pronto. Certo? Aí tem um esquema. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos repetir? Vamos repetir. O que é que faz o FSH? Amadurece o folículo ovariano. O que é que faz o estrógeno? Desenvolvimento do endométrio. O que é que faz o LH? Promove a ovulação. O que é a ovulação? Rompimento do folículo ovariano. Entendido? O que é que faz a progesterona? Completa o desenvolvimento endometrial, tornando ele ainda mais espesso. Por quê? Porque o LH faz feedback negativo no estrógeno. O estrógeno não completa todo o desenvolvimento endometrial. Aí a progesterona vem e completa todo o desenvolvimento endometrial. Como é que funciona o feedback entre esses hormônios? FSH sobe, estimula estrógeno. Estrógeno sobe. Certinho não? Aí derruba FSH. Por estímulo de estrógeno na hipófise, o LH sobe. Entendido não? No que o LH sobe, o que acontece com o estrógeno? O estrógeno cai. Aí o LH estimula progesterona, progesterona sobe. O que acontece com o LH? O LH cai. Ok? Derrubou os 3 hormônios. Ora, quem estimula a produção de progesterona é o LH. Como a progesterona faz feedback negativo no LH, ok? O ovário perde o estímulo para a produção de progesterona, a progesterona cai. Vamos repetir? FSH sobe, estrógeno sobe, FSH cai, LH sobe, estrógeno derruba LH, ok? Aí progesterona sobe, progesterona, LH derruba estrógeno, aí o LH, me enrolei. FSH subiu,
Estrógeno subiu. Estrógeno derrubou o FSH, FSH caiu. Vem o LH. O LH derruba o estrógeno, estrógeno caiu. Estimula a progesterona, progesterona sobe. Progesterona derruba LH, LH caiu. Por consequência, a progesterona cai. Zerou todos os hormônios, o que é que acontece? Menstruação. Aí a menstruação vem. Entendido? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Numa situação de aborto, foi o que aconteceu. Queda progestacional. A progesterona mantém a gravidez. Tá? Se a progesterona não cair, a gravidez prossegue, se ela engravidar. Entendido? Toda vez que a progesterona cai, queda progestacional, ela menstrua. Se estiver grávida, ela aborta. Por isso que é considerado o hormônio que mantém a gravidez. Na verdade, são 3 hormônios que se mantêm altos quando a mulher engravida. Estrógeno, progesterona, principalmente, e a gonadotrofina coriônica, que a gente vai falar nela já já. Entendido aqui? Beleza? Pronto. Vamos fazer o esquema para ficar mais fácil. Está aqui o esquemazinho. Não é esse esquema que eu quero. Eu quero outro esquema, Deixa eu sair aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. É esse esquema aqui. É esse esquemazinho aqui que eu quero. Pronto, está aqui. Vamos lá. Hipófise, ovário. Hipófise, o que é que acontece? FSH. O FSH atua onde? No folículo ovariano. Amadurecendo, olha ele amadurecendo. Pronto. Amadurecendo o folículo ovariano. Está aqui o folículo ovariano maduro. Ao mesmo tempo que estimula a produção de estrógeno. Feedback positivo no estrógeno. O que é que o estrógeno vai fazer? Estrógeno atua no útero. Pronto, no útero. Promovendo o desenvolvimento do endométrio. Ao mesmo tempo, a setinha lá para cima vai na hipófise e estimula a liberação de LH. É isso aí? Faz feedback negativo no FSH, derruba o FSH, faz feedback positivo no LH e estimula o LH. O LH pega o folículo maduro, ele rompe e libera o ovócito. Está aqui o ovócito. Esse folículo aqui rompido transforma-se numa glândula. Olha aí. Pronto. Essa glândula aqui, ela é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. O que é que faz então esse corpo lúteo? Esse corpo lúteo aqui, tá? O LH faz feedback negativo no estrógeno, esse corpo lúteo aí passa a produzir progesterona. A progesterona vai lá na hipófise, a progesterona faz o quê? Tá aqui. Desenvolvimento do endométrio, completa o desenvolvimento endometrial, vai na hipófise, derruba LH. Tá certo? Por falta de LH, o que é que acontece então? Esse corpo lúteo atrofia. Porque quem mantém ele funcionando é o LH. O LH é derrubado pela progesterona, o corpo lúteo atrofia, transformando-se em corpo branco. O corpo branco é inativo, ele não produz progesterona. O que é que acontece então? Eu vou ter agora queda de progesterona. Queda de progesterona leva à menstruação. Pronto, terminou o ciclo menstrual. Vamos fazer tudo de novo. Entendido? Certo ou não? E aí, na próxima aula, fica a pergunta aí para você. Na próxima aula a gente define, ou dá tempo. Vamos lá. Pronto, é isso aqui que eu quero falar para você. Caso ocorra gestação, ela não pode menstruar. Entendido? Caso ocorra gestação, não pode menstruar. E aí, mulher grávida não menstrua. Mulher grávida não menstrua. Antes de você dizer, gripou, minha tia menstruou. Não é menstruação. Tá? O processo de nidação, implantação do embrião na parede uterina pode produzir sangramento, que é confundido com menstruação. Mas a sua tia não menstruou. Entendido? Certinho ou não? Aí, veja só. Ocorreu espermatozoide chegou, fecundou o ovócito aqui. Aí tem aquele processo todo, fecunda e funde o pronúcleo, anfimixia, fertiliza, o ovócito deixa de ser ovócito, passa a ser óvulo, vira um zigoto. Pronto, zigoto. Virou o zigoto aqui. O zigoto entra em divisão, estágio de 2 células, estágio de 4 células, estágio de 8 células e assim vai. Tá? Enquanto esse zigoto vai se dividindo, ele vai sendo empurrado pela trompa até a cavidade uterina.
Pronto, é isso aí o que acontece. Aí ele vai ser implantado aqui. Ó, tá vendo? Ele sendo implantado aqui na parede do útero, no endométrio. Pronto. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O ciclo menstrual está acontecendo. Uma mulher só pode engravidar do 14º dia do ciclo em diante. Tá certo? Do meio do ciclo para frente. Esse embrião aqui, ele leva 5 dias para sair daqui e vir para cá. 14 mais 5 são 19. Tá? O ciclo termina em 28. Falta 7 dias para o ciclo acabar. Cerca de 9 dias para o ciclo acabar. Está bem pertinho do ciclo acabar. E o que faz o ciclo acabar? Cai o LH, cai a progesterona, menstruação. Ela pode menstruar? Não. Porque senão perde tudo. Esse cara se preparou, vem se preparando todo mês para você engravidar. Você engravida, ele vai perder o negócio ou não perde não? Aí, ó, esse embrião aqui, o que é que ele faz então? Na implantação, ele tem umas vilosidades coriônicas, que essas vilosidades coriônicas produzem um hormônio chamado HCG, gonadotrofina coriônica. O que a gonadotrofina coriônica faz? Ela faz a mesma função do LH, do hormônio luteinizante, do hormônio da ovulação. Que função, Billy Paul? O LH estimula o corpo lúteo a produzir progesterona. O HCG, entendido? A progesterona derruba o LH, mas o HCG, produzido pelas vilosidades coriônicas do embrião, mantém o corpo lúteo funcionando. E garante as taxas progestacionais lá em cima. A progesterona não cai, a gravidez prossegue. Aí, ó, a gonadotrofina coriônica junto com a progesterona mantém, entendido? Segura a gravidez. Quando chegar, ó, mantém o corpo lúteo funcionando, garantindo a manutenção da progesterona. A partir do 3º mês de gestação, a placenta, completamente formada, irá garantir as taxas de progesterona até o final da gestação. E a placenta produz também estrógeno. A placenta começa a produzir progesterona, começa a produzir estrógeno, e aí o que acontece? Pronto, para o ciclo menstrual, porque estrógeno e progesterona é inibidor da hipófise. Aí não vai ter hormônio FSH, não vai ter hormônio LH. Ela não amadurece mais folículo e não ovula. Pronto, resolvido. A gravidez se mantém. 38 semanas depois, a placenta envelhecida não consegue manter as taxas progestacionais e estrogênicas, começa a cair essas taxas, aí ela entra em trabalho de parto. Em qualquer momento da gestação, estrógeno caiu, progesterona caiu, aborto. Terminou a gestação, 38, 40 semanas depois, trabalho de parto. Corre para o hospital, tirar o bebê. Pronto. Terminou o processo completinho. Beleza, galera? Certinho? Tudo bem? Aí, até aí, pronto. Alguma dúvida que tiver, manda no privado, eu respondo para você sem problema nenhum. Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Os hormônios atuantes, progesterona, estrógeno, exatamente, certo? Exatamente. Somente eles. Todos os níveis vão se manter altos. O HCG não. É o único hormônio que vai caindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, HCG vai diminuindo. É alto no começo, vai diminuindo. Estrógeno e progesterona se mantêm altos até o final da gestação. Quem garante isso é a placenta. Belezinha? Lá na frente, terminou a gestação, a placenta já está velha, não consegue manter esses hormônios. Eles começam a cair. Aí a mulher entra em trabalho de parto. Beleza? O sistema funciona assim. Não é bonito? É bonito demais, homem. Valeu, galera. Qualquer coisa, estou no privado, certinho? Até a próxima aula, então. Valeu. Tchau.